Boa tarde, criança. Vamos lá para mais umas semanas com as nossas aulas através do vídeo. Iniciamos mais um mês, estamos no 5º mês do ano, estamos no mês de maio. Vamos pedir a Deus para que tudo isso passe e que possamos voltar logo, logo ao normal. Hoje iremos estudar as matérias de Geografia e Português. Iremos estudar na de Português. Iremos dar continuidade na página 25 e 26, que foi sobre a aula de pontuação que vimos a semana passada. E também tem essa folhinha aqui que a tia escreveu e que vai postar lá na plataforma. O que é que vocês vão fazer? Essa folhinha, vocês vão fazer ela no caderno de português. Está aí tudo direitinho. Eu vou colocar na plataforma. Vou explicar tudinho como é que vocês devem fazer. Vai fazer na matéria de português, vai fazer o cabeçalho, tudo direitinho. E vai repassar para o caderno, entendeu? Vamos lá dar continuidade. A semana passada vimos, na matéria de português, vimos os sinais de pontuações, que foi o sinal de interrogação, o sinal de exclamação e o sinal de ponto final. Vocês lembram que na semana passada tivemos esse assunto sobre sinais de pontuação. Vamos lá relembrar, vamos fazer um breve resumo, o que é que significa cada ponto, para que serve cada pontuação. Então vamos lá para o primeiro ponto. Vamos para o ponto final, esse daqui. Esse pontinho daqui, ele é conhecido como ponto final. Para que serve esse ponto final? Esse ponto final, ele serve para indicar que a frase terminou. E aí, lá na frase, colocamos o ponto final. E esse ponto final, ele pode ser usado na frase afirmativa e também na frase positiva, na frase afirmativa e na frase negativa. Como vimos a semana passada, dei exemplos de frase positiva e de frases negativas, e aí a gente já estudou esse assunto. E estudamos também o ponto de interrogação, que é esse aqui, eu acho que vocês lembram, que é aquele pontinho que a gente faz a pergunta. Então, quando a gente faz uma pergunta para alguma pessoa, no final dessa frase, iremos usar o sinal de interrogação, que é esse sinalzinho aqui. Então, a gente, lembrando, esse sinal é o sinal da pergunta. O sinal de exclamação, que também a gente estudou, que é esse daqui, ele serve para quê? O ponto de exclamação, ele é usado para indicar admiração, surpresa, alegria, dor, como eu havia falado a semana passada. Então, vamos lá continuar a atividade dos sinais de pontuação, que estudamos da semana passada e iremos dar continuidade a essa semana. Então, vamos lá relembrar? Exclamação, ele é usado para indicar admiração, surpresa, alegria, dor e etc. Susto. Vamos lá para o próximo ponto, que é o ponto final. O ponto final, ele é indicado para usar no final de uma frase. Ele indica que a frase terminou. O ponto final, ele pode ser usado em uma frase positiva e uma frase negativa. Quando eu uso a frase negativa, eu vou usar a palavrinha não, porque eu estou negando. Então, o ponto final, ele pode ser usado no final
de frase positiva ou negativa. E também pode ser indicado para a frase quando ela termina. E o próximo sinalzinho, que é o sinalzinho de interrogação, que é aquele que se faz uma pergunta. Então, estudamos esses três pontinhos esses três sinais de pontuação. Aí, lá na plataforma, eu irei colocar essa tarefinha, como eu já havia falado para vocês. E aí vocês vão copiar ela no caderno, tudo direitinho, do jeito que está aqui. Vai estar lá na plataforma direitinho. E vocês vão fazer o quê? Vamos lá. Então, tem aqui sinais de pontuação. O que eu já expliquei, o que é um sinal de pontuação, um sinal ponto final, um sinal de interrogação e um sinal de exclamação que eu acabei de explicar. E o que é que se pede na primeira questão? A primeira questão, você vai olhar qual é o sinal. Então, aqui tem 3 quadrinhos de sinal. Então, temos o quadrinho de ponto final, temos o quadrinho do exclamação e temos o quadrinho da interrogação. Aí você vai observar a frase e vai dizer exemplo. Que dia lindo. Então, essa frase, que dia lindo, no final eu vou usar que ponto? O ponto final, o ponto de exclamação ou o ponto de interrogação. E aí, o ponto que você vai usar nessa frase, aí você vai marcar um X no quadrinho que vai ser usado nessa frase. E depois que você marcar um X, o que é que você vai fazer? Você vai reescrever a frase embaixo na linha e vai colocar a pontuação na frase que você reescreveu. Entenderam? A mesma coisa vai fazer na letra B, C, D e E. Viu? Aí vocês vão fazer esse sinalzinho, marcando um X nos quadrinhos de acordo com as frases. A frase é o quê? Quando você lê, é o quê? É ponto final, é ponto de exclamação, é ponto de interrogação. Entenderam? Aí marca o X, depois reescreve a frase e no final da frase que você reescreveu, você vai assinalar com a sua pontuação correta. No número 2, tem assim, escreva. Então, o que é que você vai escrever? Você vai escrever uma frase exclamativa, uma frase interrogativa e uma frase de ponto final. Você vai escrever uma frase para cada pontuação que está pedindo. Entenderam? Aí, depois que você terminar, aí passa para o livro na página 25. A página 25, vamos dar continuidade, que a semana passada ficamos na página 24, hoje vamos dar continuidade na página 25 e 26 do módulo 2, na matéria de português. Vamos lá? Então, diz assim: qual sinal de pontuação foi utilizado para finalizar as frases do início do texto contorne a resposta correta? Então, temos o sinal de final, o sinal de interrogação e o sinal de exclamação. Qual foi o ponto que foi usado no início do texto? E aí você vai lá no início do texto e vai olhar qual foi o sinal que foi usado e vai circular de acordo com o sinal que foi usado. Você circula, entendeu? E aí tá dizendo o ponto de exclamação é usado no final de frases para indicar emoções como espanto, surpresa, empolgação e etc. Como eu já havia explicado antes. Aí tem assim: agora você vai brincar com o professor e com os colegas do jogo da pontuação. Para isso, destaque as peças na página 3 do material complementar e siga as orientações. Aí lá no material complementar, já que não estamos na sala de aula para fazer essa brincadeira com o professor e com os coleguinhas,
Aí você vai fazer essa brincadeira aí com você. Se você quiser, coloca esses sinais de pontuação colado no caderno e faz uma frase para cada uma dessas pontuação. E tem assim na atividade 1. Leia a anedota a seguir e complete as frases com os sinais de pontuação adequados. Então tem assim uma anedota aí. Na escola, a professora pergunta: quantas patas tem o cavalo? Aí que sinal você vai usar aí no final dessa frase? 4. Qual é o sinal que você vai usar? Por isso, como se chama? Quadrúpede. Muito bem. E você, quantos pés tem? 2. E como se chama? Serafim. Então você vai colocar os sinaizinhos de pontuação, de exclamação, de interrogação ou ponto final, de acordo com as frases que você leu. Na página 26, tem assim: pesquise em jornais ou revistas frases com os sinais de pontuação que você aprendeu. Recorte e cole cada uma das frases nos espaços indicados. Então, tem um ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Você vai fazer a pesquisa nos jornais ou em revista de uma frase que tem esse ponto. Vai pesquisar uma frase com ponto final, uma frase com ponto de interrogação e uma frase com ponto de exclamação e vai colar. No número 3 tem assim: agora escreva uma frase para cada sinal de pontuação a seguir. E aí é uma resposta pessoal, cada um vai fazer a sua e você vai escrever uma frase para cada sinal de pontuação, que é o ponto final, interrogação e exclamação. Entenderam? Pronto. Quando você terminar de fazer a de português, aí você vai abrir um módulo lá na página de geografia, que será a página 254. Essa página aqui, no livro, no módulo 2, a página 254. E tem assim: os caminhos do nosso dia a dia. Aí vamos acompanhar a leitura. Vocês vão acompanhando aí o que eu estou lendo e vão lendo também, viu? Não esqueçam de praticar a leitura. Não esqueçam de praticar a tabuada, viu? É muito importante que vocês façam isso todos os dias. Então, já que a gente não está nas aulas presenciais, você pode fazer a sua leitura em todas as tarefas que tem. Você pode fazer a sua leitura, entendeu? Vamos lá. Você já percebeu quantos caminhos percorremos todos os dias para ir à escola, à farmácia, à padaria ou ao clube? Precisamos percorrer caminhos diferentes. Vamos refletir sobre as diferenças entre cada um desses caminhos. Então, na página 255 tem assim, na letra A: as crianças da fotografia estão indo para a escola. Quais elementos estão presentes no caminho que as crianças estão percorrendo? Aí você vai observar a fotografia e vai saber quais são os elementos, o que é que elas encontram no caminho que ela percorre para a escola. Aí nos caminhos que percorre em seu dia a dia, você observa elementos como os desta fotografia. Quais são? Aí você, já que você não está nas aulas presenciais, quer comentar com os colegas, e você vai lembrar, observar, quando você sai de casa e chega do caminho de casa até a escola, o que é que você encontra nesse caminho de casa até a escola? Aí você vai, já que você não está para comentar um com o outro, você pode comentar aí com sua família, entendeu? Passe para a página 256, que tem assim: para cada lugar, um caminho diferente. E aí vocês vão fazer essa leitura acompanhando
Os caminhos são os trajetos que utilizamos para ir e vir de um lugar para o outro. Eles se caracterizam de acordo com os elementos presentes em cada um deles. Por isso, os caminhos são diferentes. Vejam a seguir exemplos de caminho percorrido por algumas crianças. Então, tem aí o caminho que Joaquim mora em uma cidade pequena e o caminho que ele percorre de sua casa até a casa da avó dele. Então, é calçado com pedras e nele existem algumas casas coloridas, igrejas e escadaria. Esse é o caminho que Joaquim percorre da casa dele para a casa de sua avó. Depois tem outro percurso aí que é de Estela, que Estela mora em uma margem de um rio. Para ela, algumas vezes, o rio serve como caminho. No trajeto que ela faz de sua casa até o posto de sua saúde mais próximo. Observa a vegetação nas margens do rio e algumas casas. Então, esse é o caminho de Estela. Já é diferente do caminho de Joaquim. O caminho de Joaquim, ele encontra o quê? Pedras, o calçamento é de pedras, ele encontra a igreja, casa colorida. Já o caminho de Estela, não. O caminho de Estela é o quê? Onde ela percorre é o quê? É mais vegetação, né? Isso, rio e algumas casas. Vejam que o caminho de uma pessoa não é igual ao caminho de outra pessoa. O de Joaquim já foi diferente do de Estela. E vejam aí o caminho de Laura. Laura mora em um sítio. O caminho que ela percorre de sua casa até a casa de sua prima é de terra. E nele existe pasto, cerca e árvore. Veja que esse caminho de Laura já foi diferente do caminho de Joaquim e do caminho de Estela. Ela, na visão dela, ela já vê estrada de barro, ela vê cercas, ela vê árvores, pastos, ela vê animais, não é isso? O caminho de Lucas, ele mora numa cidade grande e o caminho que ele faz até a casa, até a escola, ele vê o quê? Futebol nas ruas largas e asfaltadas, como grandes construções e vários veículos. Vejam que já é diferente o caminho um do outro. Na cidade de Cauana, mora em uma área de floresta. A maioria dos caminhos que ela percorre da sua aldeia até um riacho são de trilhas em meio à vegetação. Nessas trilhas, ela observa alguns animais, muitas árvores e diferentes tipos de plantas. Então, vejam que aí foram diferentes tipos de percurso, o que encontrou do percurso de sua casa até a escola, ou até a casa da avó, ou até a casa de uma prima. E aí foi diferente. Joaquim, diferente de Estela, diferente de Laura, diferente de Lucas e diferente de Cauana. Cada um observou o percurso de sua casa até ao determinado lugar que eles foram e viu que cada um foi diferente. Um teve igrejas, casa colorida, outro já foi rio, outro já foi um caminho de barro, com pasto, com cerca, outro foi através já foi uma cidade grande, com muita movimentação de carro, de casas, de campo de futebol, de quadra. E outro também já foi animais, muitas árvores e plantas, entenderam? Então, do caminho da sua casa até a escola, ou até uma farmácia, ou até uma padaria, o que é que você encontra no caminho da sua casa? Do caminho da sua casa até esses estabelecimentos? Na página 258, tem assim, observe novamente a fotografia das páginas 256 e 257, que é essas duas páginas, que é do caminho percorrido, essas duas páginas, vocês vão observá-la para responder essa questão. E citar dois elementos presentes no caminho percorrido. Aí tem assim, o elemento percorrido no caminho de Joaquim, foi quem? Aí você cita dois. De Estela, e cita dois. Laura,
Lucas e Cauana. Aí você vai citar dois elementos que do caminho, o que foi que ela observou, entenderam? Aí nas duas páginas, 257 e 256 e 257, você vai observar e vai saber responder o que foi que eles encontraram no caminho, no percurso que eles fizeram. Aí vocês vão escrever aqui. Só são dois elementos, viu, gente? Para cada uma dessas pessoas. Na letra B tem assim: qual desses caminhos é mais parecido com os caminhos que você percorre em seu dia a dia? Aí você vai observar esses caminhos aqui e você vai ver qual é o que é mais parecido com o que você faz. Da sua casa para a escola, qual é o mais parecido? É o de Joaquim? É o de Laura? É o de Cauana? Aí você vai dizer. Se for, exemplo, se for de Joaquim, o caminho parecido é com o de Joaquim. Aí vai descrever o que é que você, o que é parecido com o seu caminho e o caminho de um desses dois, dessa página aqui, dessas duas páginas aqui, viu? Aí você vai observar e vai escrever. Na página 259, diz assim: no número 2, na página 257, você conheceu o caminho que Laura faz a casa dela até a casa da prima. Na letra A diz assim: observe as fotografias abaixo e contorne a que mais se diferencia desse caminho. Então temos a letra A, B, C e D. Qual é a que diferencia mais desse caminho? Na página 257. No caminho que Laura faz até a casa dela, até a casa da prima. Da casa dela até a casa da prima. Qual é o que faz diferença? É a letra A? É a letra B? É a letra C? Ou é a letra D? Aí você vai circular. O que mais... O caminho que Laura faz da casa dela até a casa da prima dela. Viu? Na letra B diz assim: cite um elemento presente tanto no caminho A quanto no caminho B. Aí você vai olhar o caminho A e o caminho B e vai citar um elemento. Na letra C diz assim: cite um elemento presente tanto no caminho C quanto no caminho D. Aí você vai citar um elemento do caminho C e um elemento do caminho D. Entenderam? Pronto. Por hoje é só. Espero que vocês entendam. Qualquer coisa, quem não entender, pode me perguntar no meu privado. E uma boa aula a todos. Qualquer coisa, tirar dúvida no meu privado do WhatsApp, tá? Tchau, beijo e até a próxima.